Olá, pessoal! Hoje eu estou aqui na página 22 e 23 para a gente começar a correção dos exercícios que ficaram na aula postada. Bom, a questão 11 começava com um enunciado assim. Passe o sujeito da oração reescrita na questão 9 para o plural, mantendo a oração na voz passiva sintética. Então, olhando lá na questão 9, a oração era quando se solta e se vê aquele grupinho. Passando essa questão para o plural, nós teríamos quando se soltam, olha o verbo aqui no plural, e se vêem com dois S, sem o acento, isso é questão da nova ortografia, aqueles grupinhos. Bom, então você tem os verbos no plural, além do sujeito, e mais a partícula C caracterizando a voz passiva sintética. Aí na 12ª, considerando o contexto da notícia, por que essa oração foi escrita na voz ativa? Porque no contexto, o papel dos profissionais e voluntários que resgataram os pinguins foi fundamental para a sobrevivência desses bichos. Então, ele quis enfatizar justamente isso, o papel dos profissionais, tá? Se fosse na voz passiva, evidenciaria as ações, mas não os participantes. Então, ele quis evidenciar os participantes. Depois nós tínhamos, assinale a alternativa em que a reescrita da oração na voz ativa para a voz passiva não foi feita de modo adequado. Seria aqui, ó, livros, cadernos e canetas compõem o material escolar. O material escolar foi composto de livros, cadernos e canetas. Essa não está adequada, tá? Então, aqui, depois nesse cartazinho, o trânsito é feito por todos nós. Aqui, a gente tem a voz verbal empregada, né? A voz passiva. Vamos ver a pergunta. Em um anúncio, a voz verbal empregada é importante, pois reforça o seu tema. Considerando a oração central do anúncio, pode-se dizer que ele está na voz ativa. A frase seria: todos nós fazemos o trânsito. Então, aqui, ó, o trânsito é feito por todos nós, na voz ativa, todos nós fazemos o trânsito. É só a gente inverter. Lembra que a tia explicou do X? Quem está no final vem para frente, quem está na frente vai para o final. E aí depois, na terceira, amigos, uma família que o coração escolhe. Ai, que lindo! Essa oração foi empregada na voz ativa, transformando para a voz passiva analítica. Analítica é aquela que tem a locução verbal. Passiva sintética é da partículazinha C. Então, nós temos amigos, uma família que é escolhida pelo coração. Na questão 4, da página 23, tá? Finalizando o módulo 15, amores. Para passar uma oração para a voz passiva, é necessário que o verbo da voz ativa seja transitivo direto. Então, o verbo principal da voz ativa passa para o particípio, aquele terminado em ido ou ado. Ou, por exemplo, aqui nesse caso aqui, ó, ito, tá? Qual dos elementos a seguir é caracterizada tanto da notícia quanto da reportagem? Então, seria a letra C, a linguagem objetiva e a presença predominante de verbos no presente do indicativo. Bom, meus amores, e com isso a gente termina o módulo 15. A folhinha vai ser, o exercício vai ser uma folhinha que vai estar lá nos anexos. Nessa folhinha aqui, vocês vão relembrar, classificar as vozes verbais. Vamos lembrar aqui? Voz ativa é quando o sujeito pratica ação. O menino quebrou o copo, ele que está praticando ação. Voz passiva, quando o sujeito está sofrendo ação. O copo foi quebrado, aí podia ter colocado aqui, pelo menino. Essa é a analítica, porque tem locução verbal, e a sintética, quebrou-se o copo. E a voz reflexiva é quando o sujeito pratica e recebe ação. O menino se cortou, é a voz reflexiva simples, e a recíproca, os meninos se abraçaram. Não precisa lá nesse exercício colocar reflexiva recíproca, tá, gente? Pode só colocar reflexiva, se o sujeito estiver praticando e recebendo. Então, na voz ativa, o sujeito pratica, na voz passiva, o sujeito recebe, e na voz reflexiva, pratica e recebe. Prestem atenção, então, na folhinha que vai estar em anexo, lá no plural, e com isso nós terminamos o módulo 15. Beijão, pessoal!